Bom, eu acho sempre importante que a gente ouça a plateia, tem perguntas, as pessoas às vezes querem participar. Eu nunca gosto de encerrar sem ouvir as pessoas, né? Pelo menos dar a oportunidade que as pessoas participem. Alguém tem interesse? Alguém quer fazer pergunta? Quer? Elina, o microfone. Não? Sabe por causa da filmagem. É uma pergunta mais de ordem prática, quando for aplicar a lei. Você está né? dirigindo a qual dos palestrantes? Todos, tá? Qualquer um, quem se habilitar a responder. No artigo 40 da lei, é acrescido no artigo 2º da Lei 7.960, de 89, o parágrafo 4º-A. E ele fala o seguinte: o mandado de prisão conterá necessariamente o período da duração de prisão temporária no caput deste artigo. Isso não é novidade nenhuma, tem que ter o prazo da prisão temporária, óbvio. Aí, por fim, ele fala, bem como o dia em que o preso deverá ser libertado. Mas se o mandado ainda não foi cumprido, a polícia ainda não capturou o investigado, né? Como que o juiz vai delimitar o dia que ele vai ser libertado? O prazo, vamos imaginar que seja de 5 dias. 5 dias a contar do dia em que a pessoa for presa. A gente não tem como prever o dia em que ele vai ser preso para contar o dia que ele vai ser libertado. Então, eu não vejo como que a gente vai conseguir cumprir esse parágrafo 4º-A da lei, né, de prisão temporária. Acho meio difícil. Delimitar o dia. É sempre a conta da prisão. É contada a prisão, mas ele fala que a gente deve dizer expressamente o dia que ele deve ser libertado. Eu acho que você tem razão. Eu não sei como cumprir A não ser isso. que você esteja tratando de uma prorrogação. Sim, Aí, exato. Senão não tem senão Exato. não tem como. Isso é uma coisa que me preocupa, porque a partir de janeiro, como será? Não vai ter problema, porque se o juiz tem que dizer o prazo da prisão, 5 dias a contar da prisão, Já seria esse caso. eu não vou poder dizer. Eu preciso dizer o dia que Não, eu não posso ignorar essa parte da lei que Eu acho que não vai haver prejuízo para ninguém, entendeu? Eu acho que isso aqui só é aplicável, como você mesmo colocou, no caso de prorrogação. Porque senão não tem aplicabilidade. Como é que eu vou saber que dia que a polícia vai prender o sujeito para ele ficar 5 dias preso, entendeu? Agora, eu enxergo um problema, já na pergunta dela, é porque nós temos o quê? O CEAP, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Que é a secretaria. E, normalmente, eles têm uma questão administrativa que é o seguinte, solta com alvará de soltura. Esse mandado vai ser também um alvará de soltura? Ou porque eles não soltam depois de 5 dias porque exigem que chegue o alvará de soltura ou, eventualmente, a prorrogação. E aí a gente vai ter um problema. Quem estará cometendo, eventualmente, um abuso de autoridade? Tem o parágrafo 7º. O carceria? Tem o parágrafo 7º. Não, tem o parágrafo 7º. Independentemente de ordem. Isso, independentemente de nova ordem da autoridade judicial, pôr imediatamente o preso em Sim, liberdade. mas o CEAP tem uma questão administrativa dele. Não. Mas aí é subversão, Só- né? Um ato pois é. administrativo se Pode se sobrepor a lei. Que é o grande problema, por Eles exemplo, vão ter que mudar. que nós vamos ter que pensar que o sujeito absolvido em audiência, ele volta preso pro... Sim. Pois é. Na Justiça Federal funciona assim. No TJ também. Eu trouxe o professor da Flórida, que estava dando uma aula, um summer course aqui no Rio, e aí eu levei ele para assistir umas audiências na Justiça Federal, né? E numa das audiências do TJ, eu falei, você deu sorte, olha só, o promotor, a promotora pediu a absolvição, a defensoria acompanhando, aí o juiz absolveu aqui na hora, etc, etc. Ele, que bom. E aí, quando ele vê lá o réu saindo algemado. Ele, eu acho que eu entendi errado. Eu acho que eu entendi que você tinha dito que ele foi absolvido. Eu falei, não, ele foi.
Ele falou, eu não estou entendendo porque ele está sendo algemado. Aí eu tive que explicar para o professor lá nos Estados Unidos que aqui, mesmo absolvido, ele tinha que voltar para o sistema para sair um alvará de soltura para tirar ele do sistema. Aí o cara, mas são 6 horas da tarde. Eu falei, na verdade ele só vai sair amanhã. E se fosse uma sexta-feira, talvez ele só saísse na segunda. E aí ele ficou muito chocado com isso. Vamos pensar, como é que isso será um abuso de autoridade? Não será um abuso de autoridade? Vai faltar o elemento subjetivo, né? Exatamente. Não, vai faltar o dolo. E aí, não diria que é do juiz, não. Eu diria lá... Não, vai faltar de todo mundo. Vai faltar de todo mundo, porque também o funcionário, ele tem uma normativa interna que ele... Pois é uma tem que coisa cumprir. bem complicada. Não, mas o problema da SEAP é que eles não aceitavam o SARC Polinter. Então, a gente chegava para fazer, pelo Conselho Penitenciário, a gente chegava para fazer o livramento condicional, e aí eles faziam outro procedimento, que às vezes demorava, e aí o SARC Polinter era depois de 3 dias, enfim, e aí você não... Em alguns casos, você não conseguia soltar o preso por conta de questões burocráticas. Mas isso foi resolvido. Eles estão aceitando o SARC Polinter e com prazo, uma extensão bem maior. Tá bom? Próxima. Quem mais ia perguntar? Lá atrás? Boa noite. Para a juíza, qual é a diferença exatamente entre o artigo 27 e o artigo 30? Porque o 27 ele fala em instaurar procedimento investigatório de infração penal administrativa. Não, o 27 é requisitar. Requisitar, né? ou instaurar. Instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração. E o 30 fala em dar início à persecução. É mais amplo, né? Eu estava conversando isso aqui com o desembargador Luciano. O 27, requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório. E aí o outro é dar início à persecução. Aí qualquer ato de persecução, ainda que não instaurado formalmente um procedimento, caberia aqui no 30, é bem mais amplo. Porque ele fala no parágrafo único do 27 uma ressalva para a sindicância, que ela já é um processo administrativo. Mas aí formalizado, né? Porque, veja bem, você pode realizar atos de persecução fora de um procedimento administrativo, não pode, ou persecutório, não pode? Na Polícia Federal, por exemplo, tinha um grupo de policiais corruptos que eles realizavam vários atos persecutórios antes para ver se ali tinha alguma coisa para... Né? Aí, sim, instauravam um procedimento. Cabe no 30, mas não vai caber no 27. É mais amplo, entendeu? Não tem um procedimento formalizado. Essa é a resposta que eu te daria. Eu também acho. O que mais? Mais alguma? Ela aqui, ó. Boa noite. A minha pergunta também é dirigida à doutora Ana Paula. E é a seguinte, em relação à prática também. Como é que vai funcionar na prática essa questão do artigo 30, relacionado à justa causa, quando da instauração de um inquérito para apurar a autoria? Pois é. Essa é a minha dúvida, porque eu trabalho com essa parte de inquérito e eu fico preocupada com isso. Isso resolve na parte do elemento subjetivo? Não. Assim, qual é o problema do artigo 30? É o seguinte, se você vai instaurar um procedimento, é porque você ainda tem que apurar. Então, o que vai se discutir é o seguinte, qual é o mínimo minimorum para se instaurar um procedimento? Hoje, se a gente for fazer uma pesquisa na jurisprudência do STJ, admite-se até que denúncias anônimas, por exemplo, desde que com um mínimo de informação, possam servir de base. Então, o que eu acho que a autoridade vai ter que seguir para evitar dor de cabeça é procurar essa jurisprudência que vai continuar sendo válida depois da lei, que é qual é o mínimo minimorum. Eu tenho que ter um mínimo de elementos aqui que me indiquem a existência de crime, que vai ser essa justa causa. E essa justa causa, óbvio, não é a mesma justa causa para eu receber uma denúncia, entendeu? Então, aqui, a justa causa aqui é o mínimo para que se instaure o procedimento, que aí é o que já se diz mesmo na jurisprudência. Uma denúncia anônima pode, até uma notícia de jornal pode, se você tiver ali elementos da prática de crime bem evidentes, fundados em fatos notórios, você pode instaurar um procedimento, e aí vai ser o caso a caso. Mas, assim,
vamos direcionar uma crítica aqui a esse dispositivo, porque ele gera uma insegurança. Tanto gera que na jurisprudência tem muita discussão sobre isso, né? Mas eu acho que a jurisprudência do STJ já nos socorre sobre o que seria esse mínimo, entendeu? Mesmo sem indício de autoria, sem indiciado, Claro, porque senão claro. acaba Não, claro. inviabilizando A regra é que atuação. você não tenha, né? Mas se você tiver, melhor. Obrigada. Apurar, claro. Mais alguém? Não? Bom, se não, então eu vou dar por encerrado. Agradeço a plateia que ficou até uma hora dessas conosco, aos meus queridos participantes, as novas participantes que vieram para cá, novas palestrantes, doutora Vitória, pessoal do apoio também, muito obrigado, eu por tudo. Cid, obrigada, tá? Obrigada.